E não é que agora quem dá a bola no design, pelo menos no Santos, é a Umbro? Magos e fadas, estamos de volta com a nossa programação normal, ou seja, pós-Copa do Mundo, conforme havia prometido, vamos destrinchar todo o universo de design que permeia o esporte brasileiro e agora foco total nos times que estão disputando o Brasileirão da Série A e, obviamente, a retomada dos campeonatos europeus. E para começar essa nova série, vamos analisar e destrinchar em minúcias a camisa titular do Santos e a camisa reserva. Antes de mais nada, você já sabe o que fazer, né? Não esquece de assinar as notificações, mete a bica no like, assina el sinetito, lo sinito, para você receber as notificações. Tem muito canal aí e ajuda a fortalecer o trabalho. Queria aproveitar para agradecer o pessoal da Infinity Magic, que é quem apoia também o canal já há algum tempo e disponibilizou essa mesa do mago pra gente poder botar aqui os nossos produtos, os nossos merchans, e também a galera da Editora Olhares, que fez uma promoção com um canal super especial e tá com um desconto enorme na livraria. Você tem aqui os 2 cupons para poder comprar a livraria inteira dos caras. Tem cada livro de design que é incrível. Beleza? Então é isso, o recado dado. Vamos, sem mais delongas, à análise da camisa do Peixe, o alvinegro praiano. Algumas marcas têm umas relações tão simbióticas com os times que ela acaba se tornando meio que parte da história dessas agremiações, especialmente se for vitoriosa. Então você tem aqui no Brasil, por exemplo, agora já há bastante tempo estabelecida, por exemplo, a relação do Corinthians com a Nike, o São Paulo com a Adidas e o Santos com a Umbro tem uma relação bastante importante de muito tempo, de longo tempo. E é meio que quase que impossível, tirando obviamente a parceria recente que não deu certo entre o Santos e a fornecedora anterior, você conseguir lembrar de uma marca que tenha trabalhado no time santista fornecendo materiais sem ser a Umbro. É muito louco isso daí. Entre 2012 e 2016 a Nike assumiu a produção do time santista, logo depois, por incrível que pareça, da saída da própria Umbro, e parecia que ia trazer um pouco do frescor, de inovação, dessa relação que a marca americana tem com esses novos movimentos culturais, estéticos, de moda, de música, enfim, de cultura pop, cultura de rua, que eu já citei aqui em vários outros vídeos. O fato é que a marca americana e o time santista nunca conseguiram estabelecer uma relação muito harmônica do ponto de vista de criação de uniformes. Nenhum uniforme da fabricante ficou marcado no inconsciente coletivo da torcida santista como algo a ser lembrado, uma camisa realmente clássica que todo torcedor é apaixonado. Mas o fato é que o DNA do Santos e o DNA da Nike não foram simbióticos, não estabeleceram aquela chamada liga que a gente está acostumado a falar no futebol. Isso tem a ver também muito com o DNA de cada marca. Cada clube é uma representação de uma comunidade, de um modo de pensamento, de um modo de vida, de uma maneira de ver o mundo, e é natural que quando você vai escolher um fornecedor, estrategicamente também você tenha esse pensamento. Será que aquela marca que vai chegar aqui vai conseguir entregar o que é a expectativa da torcida? Por exemplo, o Santos sempre teve essa coisa mais clássica, até por ser uma torcida mais antiga, não velha, mas sempre teve essa pegada de alfaiataria mais bespoke, mais customizada, que a Umbro sempre entregou. E a Nike já é o oposto disso, sempre já busca mais inovações, disrupções. Então talvez por isso essa relação não tenha rendido tantos frutos quanto se esperava. Isso é muito normal. Todo esse processo de construção e de desenvolvimento dos uniformes, ele é muito sofisticado. Você tem muitas nuances que tem que ser atendidas. E aí logo depois da saída da Nike veio um que seria um modelo inovador com a capa que previa que o Santos passasse a ser o produtor dos seus próprios uniformes e cuidasse também da parte logística, consequentemente conseguindo amealhar uma receita maior. Mas infelizmente o modelo que parecia ser algo realmente interessante para trazer o clube para uma nova era e obter mais lucratividade na venda dos seus uniformes e ainda assim mais autonomia, acabou se mostrando muito falho. Problemas de logística e de distribuição foram determinantes, além da questão do design, a questão de construção do uniforme, que deixou muito a desejar e decepcionou muito a torcida santista, rebaixando a marca Santos do que ela tinha até então. E depois de quase 6 anos de separação, os pombinhos finalmente reataram e voltaram ao seu casamento de anos e que agora parece veio para ficar. Para a felicidade geral da nação santista. Bom, nação não, né? Eu tô muito puxa-saco aqui nessa porra. Comunidade, né? A torcida santista precisa dar um boost aí, fazer nascer mais peixinho para poder ficar mais competitiva nesse sentido. E aí, esse resgate cercado de grande expectativa foi baseado num pilar
essencial que se coaduna, né, se junta com o que é o DNA da torcida santista. O resgate da sua heritage, ou da sua ancestralidade. Uma palavra que você vai ouvir muito falar daqui por diante. A gente começou a falar desse conceito primeiro aqui, mas é uma busca que os clubes europeus e que as marcas de uma maneira geral têm feito, principalmente para atender uma faixa de público que é um pouco mais sênior, tem essa memória afetiva relacionada com as conquistas do time associada à marca e à fornecedora de material esportivo. E por outro lado, essa ancestralidade também oferece para as novas gerações, para os torcedores mais jovens, essa coisa desse saudosismo de algo que eles nunca viveram, ou seja, algo muito ardiloso, muito bem pensado, muito bem estruturado, exatamente para criar mais vício nas marcas e nos clubes. Não se engane, você está sendo manipulado. O fato da fornecedora já ter tido trabalhado recentemente, durante muitos anos, com o time da Baixada Santista, contribuiu fortemente para que esse primeiro lançamento já fosse cercado de expectativa, óbvio, mas também que essa expectativa fosse atendida de uma maneira bastante adequada, bastante satisfatória. E, para não errar, os caras já de cara apostaram em algo que não tinha como dar errado: os 55 anos do bicampeonato santista em 1963. Eles criaram um selo que vai no barramento da camisa, que remete a essa data, e a adoção do dourado sobre o branco, diretamente um tom um pouco mais envelhecido, que dá uma maior legibilidade e tem como significado fazer render homenagem a essa efeméride importante da história santista, do principal time que botou o Santos no mapa do mundo e o transformou num dos principais clubes do mundo nas décadas de 60 e 70. Já para falar de design, né, especificamente sobre o selo, não é nenhum suprassumo de design, nenhuma coisa fenomenal, nenhuma coisa incrível, mas cumpre bem a sua função ali. Isso eu tô falando baseado nas últimas identidades específicas que a Ombro tem feito para os times brasileiros sempre que vai render algum tipo de homenagem. O desenho não tem a organicidade dos outros exemplos que eu citei aqui de Cruzeiro, de Grêmio, até do próprio Vasco, quando eu fiz um vídeo aqui ainda falando de quando a Ombro patrocinava o Vasco, mas ele tá aí, cumpre sua função, e até pelo tempo, acho que para desenvolver tudo isso não deu para sofisticar tanto, mas tá ok, tá valendo. Especificamente sobre a modelagem, tenho nada a acrescentar, só tenho elogios. Realmente, dos times brasileiros, das fornecedoras e as marcas que têm atendido os brasileiros, para mim, a Ombro é disparada que tem a melhor modelagem, melhor fit ao corpo do jogador, integrando, principalmente no caso do Santos, essa ancestralidade da alfaiataria bespoke, né, sob medida, e remetendo ao modelo clássico em gola em V, bem tradicional, bem camisa do Santos mesmo, totalmente branco, mas com os acabamentos que dão essa estrutura de fixação ao corpo do jogador. Então, desde do que você tem de acabamento da gola, aquele tecido especial que funciona como um acinturamento do pescoço na parte posterior, passando também pelos detalhes de manga e punhos de manga que ajudam a fixar e deixar a camisa super confortável. Além disso, as misturas de tecido que eles têm usado, de poliéster, algodão, dá um toque no tecido muito gostoso realmente, parece que você não está utilizando nada, a camisa é extremamente leve e confortável. Tô até fazendo questão de usar aqui para mostrar, além do que do tecido ter essa elasticidade necessária para os puxões, para os agarrões, mas ó, você percebe que ele volta e não deforma. Isso é algo bem importante para aferir a qualidade do produto que está sendo oferecido para o consumidor final. No caso, você tem dois modelos bastante distintos para as camisas. Uma camisa que é a camisa Fan, que é utilizada para os torcedores, que é a que eu estou usando aqui, onde o escudo e o logo da Ombro são bordados, e já a camisa de game, para ficar ainda mais leve, é por termotransfer, ou seja, é aplicado na camisa por calor, ele é meio que soldado na camisa. A tecnologia que eles usam é o Path Wheel 3D, que é um tipo de patch que ele é mais resistente, que dá uma sensação como que se ele estivesse sendo saltando da camisa, como se ele fosse em 3 dimensões. Isso fica muito claro também no arranjo e no desenho tipográfico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que está sendo aplicado pela Ombro nesses uniformes. Isso que eu falei do toque da camisa um pouco atrás também, não posso esquecer que são os fios de poliamida que oferecem isso no toque, mas ela também oferece um efeito meio que brilhante por conta desse uso desse fio, e que remete bem sutilmente os uniformes dos anos 90, que tinham um excesso maior desses tecidos e que eles eram até meio brilhantes, principalmente nos jogos à noite e tal. Você que é um torcedor um pouco mais antigo, que viveu os anos 90 ou que gosta de pesquisar isso, vai perceber que tem uma certa similaridade com esse período
tudo isso é muito bacana, né? Porque remete também a uma memória emocional importante dos torcedores. E aí você tem, mesmo na versão torcedor, aqui na lateral, vou destacar aqui com uma arte, você consegue ver que os fios para evaporação da sudorese permanecem, o que facilita a camisa continuar leve e também dá essa respirabilidade e evita maus odores. Então também tem um pensamento de design nesse sentido. O uso do Double Diamond, ou seja, o logo da Umbro, reproduzido aqui como essa padronagem presente nas camisas também do Cruzeiro, do Grêmio que eu citei aqui, dá uma unidade pro conceito e de identidade da marca fora a aplicação do logotipo. Além da estrutura de modelagem que já te remete à marca, você tem alguns outros elementos complementares que auxiliam esse processo de identificação dos uniformes. Você tem o formato da gola, que no caso gola em V, que é muito Santos isso. Você já olha pra camisa, automaticamente você já associa com Pelé, Coutinho, Pepe, os times clássicos do Santos. A camisa clássica do Santos tem sempre uma gola em V, isso é muito indissociável. Pela localização, lembra mais uma t-shirt, uma camisa de marinheiro começo do século passado. Muito provavelmente essa referência de você ter sempre essa gola que venha dessa origem santista mais peculiar. Quem é um pouco mais velho e joga com aquelas camisas antigas dos anos 90 sabe muito bem que elas vinham cheias de várias etiquetas. Era etiqueta do tamanho, etiqueta da fabricante, etiqueta do país que era distribuída, enfim, era um ramalhaço. Os jogadores cortavam, era comum os jogadores cortarem, e mesmo alguns consumidores. Hoje, esse tipo de técnica ou de representação das normas técnicas que estão presentes nos uniformes não existe mais. Tudo isso é impresso no fundo da camisa. E esse fundo acabou virando também uma espécie de ponto de comunicação entre o produto e o seu consumidor. Então, não raro, além das especificações técnicas do tecido, do tipo do fabricante, enfim, essas mesmas questões que já existiam lá atrás, agora você tem alguns easter eggs ou alguns pontos de contato que vem algumas frases, alguma brincadeira, um segredinho que o consumidor vai encontrar dentro desses uniformes. No caso específico desses uniformes santistas, a gente tem as informações relativas ao apelido que o Santos ostentava naquele período, que era Super Santos, também em dourado impresso no fundo, que é bacana. Eu gosto desse tipo de segredo que você recebe o produto e vai meio que conversando, como se o produto fosse vivo e estabelecesse uma conexão contigo. Agora, do ponto de vista de design, relevante também que a gente tem que trazer diz respeito à padronagem que está sendo aplicada na frente do peito, realmente bastante surpreendente, uma padronagem feita por termofusão com relevo negativo. O tecido é marcado com vários escudos estilizados do Santos em formatos distintos que formam essa padronagem. O formato do escudo do Santos ele é bastante distinto da maioria dos clubes do Brasil e do mundo. Ele é um formato que a mim agrada bastante. Ele tem uma organicidade com alguns pontos retos bem interessantes, uma gestalt muito própria, mas ao mesmo tempo ele é difícil de ser adaptado num tipo de padrão como foi tentado aqui, mas esse especificamente me agradou bastante pela maneira como ele vai sendo escalonado, né? A gradação de volumes do escudo foi aplicada, deu um desenho bastante interessante e que marcou realmente a camisa específica dessa temporada. Outro ponto que chama a atenção diz respeito à aplicação do logotipo da Umbro, que além de ser no bordado nessa versão que eu estou utilizando, eles estão usando a marca completa, ou seja, o Double Diamond mais o logotipo Umbro, coisa que eles não fazem muito, mas acho que é meio que para também representar essa herança, essa ancestralidade desse conjunto, dessa simbiose que existe entre a marca e o time. Geralmente ou se aplica só o Double Diamond ou ainda o Umbro aplicado com a tipografia atrás, mas nesse caso eles optaram por fazer a aplicação mista, símbolo mais logotipo. Com relação à tipografia, eu sou um partidário dessa coisa da exclusividade e que cada time, cada equipe tem que ter a sua tipografia exclusiva. A Umbro tem feito isso com os times que têm trabalhado. Uma coisa que me agrada nessa tipografia, a volumetria, né? O tamanho e a legibilidade que eles estão tentando imprimir. Por outro lado, especificamente nessa camisa do Santos, eu acho que o dourado aplicado diretamente sobre o branco, por mais que esse seja um dourado um pouco mais envelhecido, você acaba por vezes tendo alguns problemas de legibilidade, principalmente nos jogos à noite, haja vista que a maioria ainda dos estádios brasileiros, os jogos mais raiz, vamos dizer assim, você tem algumas dificuldades de legibilidade e também nos jogos
quando você tem uma luminosidade muito grande, por exemplo, os jogos que acontecem no período da manhã, principalmente na Vila Belmiro, pelo posicionamento do estádio. Não é raro você não conseguir identificar os jogadores, então talvez de repente o número ser em preto ficasse ainda mais raiz, o uniforme mais ancestral, e de repente alguns detalhes em dourado nos outlines. Outra coisa que acaba também dificultando um pouco isso é essa volumetria 3D, você não enxerga o fundo da camisa, então você só tem um recorte desses outlines de apoio para tipografia com fundo em preto, né? Eu acho que o desenho é bacana, mas com esse efeito você poderia ter uma legibilidade um pouco melhor e até uma sofisticação melhor no desenho da fonte, mas por outro lado há de se ressaltar essa questão de você ter a fonte exclusiva para cada equipe, e isso daí é um grande golaço, e eu espero que a marca continue com essa proposta para as próximas temporadas. Aspectos negativos ou itens que precisam ser implementados e que ficam aí como uma observação mais técnica, eu vou elencar aqui, são pouquíssimos, né? Do modo geral a camisa é bastante feliz, o uniforme é bastante feliz, mas tem alguns itens que acho que de repente podem ser aprimorados para os próximos passos. A primeira coisa que não é muito do controle da fornecedora e nem do design diz respeito à acomodação dos patrocínios master e das marcas de apoio, que ocupam cada vez mais destaque nos uniformes brasileiros, infelizmente. Óbvio, ninguém aqui é louco, é contra o patrocínio, mas é importante, e essa é uma tecla que a gente bate muito, dessa modulação, dessa adequação no que diz respeito ao uso de cores das marcas, proporcionalidade, aplicação e a própria marca não concorrer com as outras marcas de apoio, por exemplo, que estão presentes nas mangas e tudo mais. Às vezes você tem aplicações duplas que acontecem na parte frontal e na parte posterior da manga, o que acaba sendo uma canibalização. É o próprio apoiador concorrendo contra ele mesmo. Quando de repente você fazer uma aplicação mais sutil, monocromática, lateralmente, você consiga mais impacto do ponto de vista de legibilidade e consequentemente mais transformar e deixar sua marca mais reconhecível. Então isso daí não é muito da alçada da marca, mas é sempre um desafio você conseguir harmonizar todos esses elementos e todas essas informações dentro de um espaço que é cada vez mais restrito. Já visto que as camisetas e os uniformes estão cada vez mais enxutos e colados aos corpos dos jogadores, você tem cada vez mais marcas aplicadas e num tamanho ainda maior. Então esse é realmente o grande desafio, de diagramar toda essa quantidade de informação, todos esses itens dentro de um espaço tão curto. Com relação ao nome e identificação dos jogadores, esse realmente é um conceito que precisa ser revisto, porque como a fonte é muito bold, você ainda tem esse efeito de extrusão e ela aplicada no rodapé, abaixo do número, num tamanho menor, fica praticamente impossível você conseguir ler o nome dos jogadores estando no estádio assistindo o jogo em loco, e por vezes mesmo pela televisão. Então esse realmente é um problema que precisa ser sanado quanto antes, talvez não para essa temporada, mas um estudo mais adequado para os próximos modelos que virão por aí. Teve um detalhe aqui que ninguém percebeu, mas a gente percebeu. Tem um livro aqui dos 100 anos do Santos e estou sempre estudando as aplicações dos escudos dos times de futebol, e a gente teve um problema de aplicação, especificamente de reprodução desse escudo no encontro da faixa diagonal com o chanfro direito superior do escudo. Eu não sei se essa é uma questão desse lote, mas o certo da aplicação do escudo é essa daqui, onde você tem a continuidade da faixa terminando na ponta do chanfro e dando a sequência do desenho em arco. Esse tipo de erro de construção ou de reproducibilidade dos escudos acontece porque às vezes você tem um arquivo vetorial que é encaminhado para um fornecedor, e nesse processo entre você pegar o arquivo digital original e adaptar para uma matriz que vai ser reproduzida, você pode ter problemas na hora de você renderizar esse arquivo e a máquina que vai imprimir no tecido interpretar esse desenho. Isso não é muito incomum, mas é preciso ficar mais atento aos controles de qualidade e ao recebimento dessas peças, que às vezes nem sempre são feitas internamente dentro do contexto de construção de cada uma das marcas. Você tem fornecedores que vão fornecendo esses aviamentos, como na indústria de confecção. Você tem o cara que fornece só o botão, você tem o cara que fornece só a linha, você tem o cara que fornece só o jeans, você tem o cara que fornece só o recouro, que é aquela placa meio molinha que vai aplicada na calça jeans ali atrás, onde você prende o cinto. Você tem a parte dos rebites que vão na calça, por exemplo. Isso a gente falando de jeans em confecções. Então é preciso ficar atento, porque também, assim como acontece nessas outras indústrias, as marcas que lidam com o esporte também acabam obtendo de fornecedores para poder construir o uniforme e entregar até você. Realmente é um detalhe que muito pouca gente percebeu, né? Precisa ser designer mesmo, precisa ser do ramo para perceber, mas alguns torcedores mais fanáticos e alguns informantes aqui da nossa rede do Quarta-feira bateram um fio pra gente assim que adquiriram as suas camisas. Então fica a dica para essa correção pontual, que não fere toda essa construção incrível desse uniforme, mas que é sempre bom ficar atento. Afinal, o escudo de time é algo sagrado e a gente sabe o quanto que o torcedor brasileiro em geral é
cala com relação a esse tipo de equívoco. E para fechar essa camisa, eu tenho uma novidade agora no canal para vocês, eu acho que vocês vão curtir, que é a tabela de avaliação do quarta-feira dos uniformes. Se liga só nos conceitos e nos critérios que estão sendo adotados aqui para analisar os uniformes de agora em diante. Número 1, heritage, ou seja, respeito à ancestralidade, respeito às tradições, ao que pulsa mais forte e cala mais fundo no coração do torcedor, principalmente o brasileiro. Então, para esse contexto, para esse critério, nós damos aqui uma nota 8 para heritage da camisa santista by Umbro. Design da modelagem, ou seja, o templateão de Almeida. Essa camisa, ela é quase que exclusiva do Santos, ela remete junto com o heritage ao que é uma dinastia de construção dos uniformes santistas, sim ou não? Nesse conceito e nesse critério, a gente entendeu que muito próximo do que é um uniforme muito exclusivo, e a nota para esse conceito e para esse critério dos templates adaptados, a gente vai dar aqui uma nota 7. Surface Design, aplicação dos símbolos do time, aplicação dessas informações complementares que ornam a camisa, a estampa que forma essa padronagem que está aqui, que dá uma identidade específica, aplicação do símbolo do logotipo do fornecedor em consonância com o escudo do time, como que isso tudo está harmonizado. Então, para esse critério a gente deu 8,5. Agora, diagramação, ou seja, a harmonização geral, você trazer as marcas que não são parte do uniforme como identidade do uniforme, mas são as marcas de apoiadores, as marcas dos patrocinadores masters, patrocinadores pontuais, parceiros, etc. Como é que você consegue diagramar tudo isso? Qual que é o desafio que o designer tem em encaixar todos esses elementos e dar a unidade sem descaracterizar demais o uniforme? Óbvio, esse é o critério que é o mais difícil, mas ainda assim a gente está dando aqui uma nota 6,5. E a média geral para esse uniforme do ponto de vista de design e todos esses critérios é 7,3. Uma média alta, uma vez que a nossa régua é muito alta e muito exigente. Então, tá de parabéns a Umbro nesse primeiro uniforme número 1 do Santos, nessa volta da parceria. Bom, já no uniforme número 2, a estrutura de modelagem é basicamente a mesma. A gola vem mais com um complemento do que seria uma mini gola mandarim. Então, muito próximo também do que é a tradição santista. Às vezes você tem gola polo, enfim, isso varia bastante. Sobretudo, há um cuidado e um critério, especialmente na parte traseira, ao utilizar o que está sendo aplicado na Europa, no sentido de você dar uma mancha uniforme para as listas e conseguir aplicar de maneira adequada os elementos que compõem a identidade ou os elementos que compõem as informações, como os números, os nomes dos jogadores e as marcas de patrocínio. Por conta de regramentos que a UEFA e a própria FIFA têm trabalhado com os clubes europeus, praticamente você já não tem clubes que, quando tem listras paralelas de cores distintas, façam o uso das mesmas por uma questão de legibilidade e de preservação da harmonia visual. Antigamente isso era possível porque você só tinha um número do jogador e às vezes nem o nome. Hoje em dia você tem até 12 elementos dependendo do time e dos critérios de patrocínio na parte posterior, o que gera uma massa visual que fica quase indecifrável e dificulta também a identificação dos jogadores. Então esse critério foi adotado e vai ser cada vez mais adotado daqui para frente, portanto acostume-se, torcedor brasileiro. No caso da aplicação do logotipo do patrocinador, você tem ele em dourado assim como na camisa número 1, só que aqui nesse termopet, então ele fica ainda mais leve, dá um toque bacana e não dá irritação, principalmente na parte dos mamilos, quando você está atritando. As faixas estão mais engrossadas, permite que você consiga uma área maior para essas aplicações e posicionar o escudo alinhado aqui com o logo da Umbro também por um eixo horizontal, central, baseado pela altura e pela base, então isso também dá uma harmonia e que acaba equilibrando muito também com a parte traseira em preto. Então você continua tendo o branco, né, o alvinegro, por conta dos trapézios e essas aplicações aqui que provavelmente foram criadas pensando também nas aplicações dos patrocínios de apoio, tanto nas mangas quanto nos trapézios. E na parte posterior você tem a predominância do preto, o que distingue, dá uma unidade, uma homogeneidade para o projeto de design como um todo, mas ainda assim consegue distinguir uma camisa da outra. É o ideal? Você vai me perguntar. Eu vou te responder, não é, porque obviamente a origem do time é diferente, mas é uma adequação e o design também prevê isso, uma adequação ao zeitgeist, ao momento presente, às necessidades comerciais que
outros times têm, também de adequar essas situações. E especificamente no caso do Brasil, isso ainda é mais enfatizado por conta de todos os critérios e dificuldades que a gente tem do ponto de vista de um mercado mais familiarizado com o que é o uso do design como um elemento que estabeleça regras e métricas para os campeonatos como um todo. E aí, para fechar essa camisa, o mesmo critério adotado para a camisa número 1, a nossa tabela maga do design. Heritage 7. Sim, ela faz alusão, ela tem essa pegada, assim como a número 1, de fazer alusão ao passado, mas ainda assim alguns itens destoam um pouco por conta dessa questão de ter que adaptar ao que é o contexto atual. Design de modelagem e exclusividade. Aqui a gente tem a mesma base utilizada nas camisas da Umbro como um todo e especificamente na camisa como do Santos. Ela é uma reprodução quase que idêntica com a diferença da gola. Então aqui a gente vai para um 6,5. Surface Design, a aplicação dos símbolos do time, adequação, harmonia com os elementos que compõem o símbolo, mais a marca do patrocínio, esses ajustes todos dessa composição que fazem parte da identidade santista. 8,5. Diagramação geral, você harmonizar tudo isso neste modelo com as marcas e com todos esses critérios adotados. Nota 6. E a média geral desse uniforme fica com 7 na nossa tabela, é quarta-feira. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar seu like, é quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Valeu, até o próximo vídeo.